Então, eu vou convidar você a fechar os seus olhos e elevar os seus pensamentos junto com o professor Bruno, para estarmos nessa noite aqui, podendo glorificar o nome do nosso Deus. Vai ser uma bênção. Pai querido, Deus amado, muito obrigado pelo privilégio e a honra de estarmos mais um dia, mais uma noite, podendo aprender, nos debruçar, Senhor, diante da Tua palavra, diante das Escrituras sagradas, Deus, que possamos ser conduzidos, fortalecidos, direcionados, abençoados, Deus, por esse conteúdo, Senhor, que o Senhor vem ministrar nas nossas vidas. Toda honra, todo louvor, toda glória, toda majestade, Deus, seja dada a Ti. Ser conosco nessa noite, meu Pai. Obrigado pela vida desses alunos, cada um que está aqui nessa sala online, aqueles que ainda não chegaram, que eles possam, Senhor, chegar nos seus lares, depois de um dia corrido de trabalho, de cansaço, ter aí esse momento para ser edificado, Senhor, através da Tua palavra. Muito obrigado pelo privilégio e a honra de estarmos aqui, Senhor, exaltando, bendizendo o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, olha só, eu vou pedir para que você abra sua Bíblia em João, capítulo de número 4, tá? Eu tô só tá dando para mim tá voltando. Se todos puderem fechar aí deixar o microfone fechado, já me ajuda, porque fica voltando para mim aqui o áudio, o meu áudio. Fica dando tipo uma microfoniazinha. João, capítulo de número 4, versículo 23, tá? João 24, o versículo de número 23. Se você achou, acompanha a leitura comigo, que diz assim, apenas o versículo de número 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Essa aqui é uma passagem, irmãos, bastante conhecida, a passagem que se refere aí à mulher samaritana, uma mulher que, após ser evangelizada por Jesus, alcançada por Jesus, ter um encontro direto ali com o próprio Messias, essa mulher é alcançada pelo poder do Evangelho, pelo glorioso Evangelho, é transformada. Inclusive, se você fizer aí uma leitura do capítulo todo, você vai ver que ela vai testemunhar, ela vai pregar, vai anunciar ali, falar do Messias, do próprio Cristo. Depois as pessoas daquele local ali, de Samaria, daquele contexto, eles acabam fazendo o quê? Sendo alcançados também por ele, pelo próprio Messias, tendo contato direto com ele. E isso acontece quando nós adoramos o verdadeiro Deus. Então, a aula de hoje, para encerrarmos, o título de hoje, a doutrina que nós vamos estudar hoje, é a doutrina da adoração bíblica. Não teria como encerrar uma série de estudos, como nós fizemos, sem uma doutrina fundamental. Então, é a doutrina da adoração bíblica. Então, vamos ver aqui algumas questões. O que é adoração? Há diferença, e qual que é o significado da adoração? Existe diferença em adoração e louvor? Qual a diferença? O que é o louvor? O que é a adoração? E o que é ser um adorador? O que é ter uma vida como alguém que adora Deus, como um verdadeiro adorador? Então, essa é a temática de hoje. Esse é o estudo que nós vamos estar aí nos debruçando nessa noite. Seja bem-vindo também, o irmão Manuel chegou aqui agora. Seja bem-vindo, querido irmão. Deus abençoe sua vida, sua família, aí, a esposa também, os filhos. Tamo junto. Obrigado. Amém, irmão Manuel. Nosso aluno aqui no presencial também. Uma bênção de Deus aqui no curso presencial, né, no nosso polo do Seminário Presbiteriano Renovado. Nosso ministério, né, da Renovada. Mas apesar de ser do ministério, é interdenominacional. Então, mas eu não sou do ministério, mas pode estudar no nosso polo sem problema nenhum, tá bom? A irmã Lourdes chegou também. Seja bem-vinda, minha irmã. Irmã Lourdes também é aluna aqui do curso presencial. Ela, o Manuel, o Amauri, a irmã Sandra, uma bênção de Deus. Bom, irmãos, o título da aula, então, é o quê? É a doutrina da adoração, tá bom? Vamos entender um pouquinho a respeito da adoração. O que é adoração? Quando nós falamos, irmãos, a respeito de adoração... deixa eu só fazer aqui um adendo, tá? Aquele tema polêmico, eu vou passar aqui esse conteúdo, vou ensinar esse conteúdo, e aí eu vou deixar uns minutos aí para conversarmos a respeito daquele tema aí. Eu sei que está fervendo aí os corações. Eu já respondi a alguns irmãos, né? Tive que mandar áudios aí, ensinar e conversar e acalmar alguns. Foi uma bênção de Deus. É assim que
É assim que nós vamos aprender, tá bom? Mas nós vamos entrar naquela temática. Não é pegadinha, não. Não vou deixar vocês aí sem dúvida em relação a essas questões aí, tá bom? Bom, o que é adoração? Eu vou ser aqui bem sucinto, tá? Eu quero aqui resumir, fazer um resumo bem bom para nós. Adoração, irmãos, é a expressão, essa é uma das definições, de um verdadeiro relacionamento, daquele que devota adoração a Deus, aquele que ele é reverente, como própria criatura, né? Como ser humano, ele tem uma reverência à divindade, ao próprio Deus. Isso é uma definição dentre vários conceitos que nós temos. Olha que interessante o que diz lá no Catecismo Maior, na pergunta de número 1, que nós temos, que é uma confissão reformada, que diz assim: adorar é uma expressão direta do nosso principal propósito na vida, que é o quê? O principal propósito é de glorificar a Deus e gozá-lo plena e eternamente. Por quê, irmãos? Porque nós fomos criados para adorar. Nós fomos criados para viver em adoração, para adorarmos a Deus. Não tem como, não existe como um cristão, aquilo que as Escrituras elas declaram e deixa bem claro para nós é que um cristão, não existe vida para um cristão sem glorificar, sem exaltar, sem adorar a Deus. Então, quando nós entendemos aí qual é o propósito da adoração, nós quando somos levados a essa reflexão profunda, compreendemos o que é de fato adoração, muita coisa ela começa a fazer sentido para nós. Mas para que nós venhamos ter essa consciência, nós passamos por todos esses estágios de disciplinas, né? de doutrinas que nós estudamos. Nós estudamos ali desde o prelúdio, da introdução, do comecinho, né? Bem redundante, começando do começo, é uma redundância, né? Aprendemos ali o que é uma doutrina, mas ali estudamos um pouquinho do que é o ser de Deus, as doutrinas básicas, é chamado de teologia sistemática. Por quê? Porque nós precisamos de um alicerce, de um fundamento, de uma estrutura, de uma base alicerçada, fundamentada, fazendo de um exercício diário fundamental, todos os dias nas nossas vidas, através dos nossos devocionais, das nossas orações, da nossa vida, da nossa caminhada com Deus, o quê? Uma vida de adoração. Então é importante demais pegarmos agora, fecharmos aí, né? Colocarmos essa cereja do bolo em relação aos estudos que nós fizemos com essa doutrina fundamental. Alguns aspectos aqui, irmãos, conceituais, a respeito do que é o significado da adoração. Então, o sentido de adoração, você vai ver ele sendo expresso, representado, várias vezes aí, com algumas palavras na língua original da Bíblia, que é o hebraico, que é o grego, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, olha só que interessante. Grosso modo, adorar significa o quê? De forma essencial, um serviço, uma reverência. Lá no Antigo Testamento, nós temos aí os termos no hebraico, o abad, por exemplo, que significa servir, trabalhar, também significa curvar-se, prostrar-se a Deus. Esses são termos que são usados com muita frequência. Isso no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, nós temos o quê? Temos a prática da adoração, que ela tem um termo que é muito usado, que é o proskinel. O proskinel, no grego, que nós encontramos no Novo Testamento, que significa prostrar-se, inclinar-se a Deus. Prestar um serviço, né? Um outro termo que nós temos no Novo Testamento, que é o latreuo, que é prestar um serviço, reverenciar, se admirar a grandeza, ao senhorio, aos atributos desse Deus, aplicar adoração a esse Deus. Tanto é verdade, olha que coisa, aqui só a título de curiosidade, para quem estudou comigo no curso de apologética, vocês vão se lembrar que nós, quando estudamos a respeito das testemunhas de Jeová, o que eles fizeram? As testemunhas de Jeová, elas mexeram justamente nessa palavrinha, que é o proskinel, que significa reverenciar, né? Adorar, e eles mexeram nessa palavra porque lá em Hebreus, capítulo de número 1, versículo 6, que diz, e todos os anjos de Deus o adorem. A Bíblia está falando a respeito de quem? Do próprio Cristo. Só pode receber adoração quem é Deus. Aí as testemunhas de Jeová, por negarem a divindade de Cristo,
eles fizeram o que? Eles mexeram nessa palavrinha e colocaram lhe preste homenagem. Por quê? Eu posso prestar homenagem para qualquer pessoa, correto? Eu posso prestar homenagem para vocês, para os irmãos, mas a adoração eu só posso prestar adoração a Deus. Então percebe o que eles fizeram? Eles mexeram ali numa palavra no original, justamente para quê? Justamente para dar base para um falso ensino que eles acreditam. Que falso ensino? De que Jesus ele não é Deus, que Jesus ele não tem essa característica que nós cremos, né, nas duas naturezas dele, sendo humana, mas também sendo Deus. Jesus ele é Deus. Então você vai encontrar esse termo, isso é importante também, saber um pouquinho desses termos no original, porque nós podemos pegar aí essas falácias, pegar essas deturpações que foram feitas numa tradução, que é a tradução da Testemunha de Jeová, chamada tradução do Novo Mundo, tá bom? Só para você ter ideia de como as coisas são, né? As coisas são complicadas, né? Aqui, acho que a irmã Lúcia retornou aqui, maravilha. Queridos, adoração, quando nós falamos de adoração lá no Antigo Testamento, você vai ter ali o registro de uma adoração numa perspectiva individual, mas também coletiva. Isso lá no Antigo Testamento. Nós temos aí uma perspectiva de uma adoração que ela já tem essa característica singular, individualmente falando, mas também num contexto de uma adoração pública, tá? Então, de toda a congregação do povo de Israel. Isso daí nós encontramos no Antigo Testamento. Mas tem uma diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento em um certo nível. Qual a diferença? Que no Antigo Testamento, a adoração ela descreve o quê? Uma adoração que nós chamamos de Antiga Aliança, que é chamado biblicamente de Antiga Aliança, está expressando uma adoração através de um sistema que é chamado sistema ritualista. É um sistema organizado de acordo com os preceitos que o próprio Deus ele vai estabelecer, que ele revela a Moisés ali no Sinai. E aí nós temos o quê? Uma adoração dos crentes judeus lá no Antigo Testamento, que incluía uma série de ofertas, incluía os sacrifícios que eram esses sacrifícios corporativos e individuais. Essas ofertas, esses sacrifícios, eles eram oferecidos como intermediário, por meio dos sacerdotes, no tabernáculo, e depois isso passou a ser feito no templo. Então, no Antigo Testamento, esses sacrifícios serviam de adoração a Deus. Eles eram oferecidos de forma regular, já numa ideia assim de condicionar o povo a uma adoração correta, obviamente, só que tinha um aspecto bem interessante, né? Mostrava ali que, porque Deus ele é santo e o homem ele é pecador, o adorador ele não podia, de maneira nenhuma, de modo algum, se aproximar de Deus, que é um Deus absolutamente santo, sem que o problema do pecado fosse tratado, fosse afastado da vida dele, ele tivesse de fato apto, não perfeito, mas apto, em santificação, em santidade, para prestar essa adoração, para ser inclusive um sacerdote, enfim. Então, além desses sacrifícios, né, que eram feitos diariamente, que nós encontramos isso nos escritos do Antigo Testamento, e faziam parte da vida do crente judeu, havia também ali as celebrações que nós temos ali, as festas, né, de datas especiais, das quais elas vão marcar e mostrar o quão importante era, inclusive como o próprio dia da expiação, ou a Páscoa, né, o Pessah, que foi estabelecido e instituído pelo próprio Deus. Você encontra isso lá no Êxodo, em Êxodo capítulo de número 12. Esse era um modelo, um protótipo que apontava para o quê? Para aquilo que nós vamos ter no Novo Testamento, como a essência, né, da verdadeira adoração a Deus, que vai permanecer, obviamente, imutável. Tem uma base, um pano de fundo no Antigo Testamento, mas quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos ver ali os tipos de adoração que estavam ali na Antiga Aliança, dando lugar para aquilo que nós chamamos de antítipos da adoração. O que quer dizer isso? Que todo aquele sistema cerimonial de adoração da Antiga Aliança, tudo aquilo que nós tínhamos, que se valia ali daquele sistema de sacrifícios, do sacerdócio, deu lugar para algo muito maior, para uma realidade muito superior. Eram como sombras de algo que ia se concretizar, ou melhor dizendo, se revelaria futuramente, que é quem? É o próprio Cristo. Todas aquelas coisas, esses protótipos, esses modelos de adoração do Antigo Testamento,
por intermédio do sistema sacrificial, sacerdotal, eram coisas temporárias que apontavam para algo definitivo, que é o próprio Cristo, tá? Então, Jesus, quando ele vem de uma vez por todas. Aqueles rituais que caracterizavam a adoração do Antigo Testamento se tornam coisas do passado, e o sacerdócio perfeito, o sacrifício definitivo, a intercessão de Cristo no santuário celestial vai conduzir o cristão a um novo nível de adoração. Ou seja, é como se fosse um novo estágio no relacionamento que nós temos com Deus, um acesso direto a Deus Pai. Cristo, nós sabemos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e é por meio dele que agora nós vamos nos aproximar a Deus, ter o acesso a Deus com confiança. Então o Novo Testamento ele faz o quê? Ele nos mostra na vida do crente que todos aqueles aspectos ali do Antigo Testamento, do Novo Testamento, aliás, deve ser uma verdadeira adoração a Deus. Ou seja, nós precisamos entender que a adoração é um estilo de vida, faz parte do estilo de vida cristão, faz parte da essência, da caminhada, é uma extensão totalmente importante, fundamental e evidencia que, de fato, aquele que é cristão, ele também intrinsecamente ligado, são como se fossem termos intercambiáveis, né? O cristão, automaticamente, ele é um adorador, isso é uma consequência imediata, tá? Até aqui, tá tranquilo, queridos? Eu estou resumindo, fazendo resumo do resumo, desculpe, estou meio corrido, mas é para poder aí sintetizar. Até aqui está tranquilo? Está sossegado? Vocês estão entendendo alguma coisa, gente? Alguma dúvida? Estão muito caladinhos, todo mundo calado. Cadê o povo? O povo sumiu daqui, não estou vendo mais ninguém aqui. Cadê Deixa eu ver aqui, ó. Fechou tudo aqui. Aí, vocês vão ter no seminário que o pessoal do curso do nosso polo presencial vão estudar aí com o nosso professor Júnior Lima. Ele é novo professor aí no seminário. Eles vão estudar dessa doutrina de louvor e adoração. Louvor e adoração. Muito bom. Um pouco desse conteúdo que eu estou aqui trabalhando, né? Maravilha, vamos lá. Então, mais algumas questões aqui referente à adoração. Vimos aí o significado, mas eu quero perguntar para vocês aqui. Existe diferença, irmãos, de louvor e adoração? Você saberia definir? Você sabe qual é a diferença? Qual é a diferença de louvor e adoração? Você já ouviu falar que tem essa diferença? Você já estudou algo a respeito? Pode falar, gente. Não se acanhe. Bem, na verdade, não, pode falar, eu estou te esperando. o louvor é também uma adoração, que através do louvor nós também estamos louvando o Senhor. Bem dizer que nós cantamos os salmos, que é o louvor, o salmo deixa de ser também uma adoração. Só não sei se contrário a isso. Certo. Louvor, a palavra louvor significa elogio, né? Logo no literatura, o literal da palavra louvor é elogio. Então, adoração, você tem como adorar e louvar ao mesmo tempo, né, a Deus. Como também tem como louvar e adorar a Deus. Agora depende, né? De repente o elogio está sendo para pessoa diferente. Para si mesmo, igual esses louvores que, entre aspas, dizem que é louvor, né? São antropocêntricos. Então, muitas das vezes você pensa que está louvando a Deus, você está louvando a você mesmo. Então, existe a possibilidade de você estar louvando a si mesmo ou a outro. Então, tem muita essa situação. Agora, a adoração é algo muito mais profundo, né? Não é algo tão só como um cântico, né? Mas ele tem muito mais assim a ver com o teu despojar, né? De você mesmo, né? Já o louvor é algo que pode ser algo muito mais
dizer assim, mais assim, relaxado, vamos dizer assim, no sentido de você, tô louvando a Deus aqui no carro e tal, não significa que talvez você esteja adorando a Deus de forma, né, porque você pode estar muito bem louvando com a boca, como diz, né, o meu povo, né, eu louvo, está me adorando com a boca, mas o seu coração está longe. Já a adoração é quando o coração de fato está em Cristo, né, você está com aquele coração bem, né, fito na pessoa, na palavra de Cristo, né? Por isso que Jesus fala que nem todo que me diz Senhor, Senhor, quer dizer, Senhor, Senhor está o quê? Declarando o quê? Louvor, né? Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Mas né, apenas aqueles que faz a vontade de meu Pai. Então, a vontade do Pai é a perfeita adoração, entendeu? Mais ou menos isso que eu creio. Olha só que coisa importante que vocês disseram aí. A Sil também escreveu aqui, ó. Louvor é elogiar, adoração é venerar. Prestar um culto. Foi, né, o Roberto iniciou falando a respeito disso. O do Luiz ficou muito baixinho, não consegui entender o que o Luiz falou. Ficou bem baixinho. Olha que interessante. A definição é exatamente essa que os irmãos trouxeram. Louvor tem a ver com elogio. Elogiar, exaltar, prestar elogio por aquilo que Deus fez, que Deus faz nas nossas vidas e na vida dos outros, né? Quando você dá uma olhadinha, irmãos, ali em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 31, que diz assim: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que é interessante aqui? Eu posso elogiar, eu posso exaltar, eu posso glorificar a Deus, né, no sentido de louvar ao Senhor, no modo que eu falo, no modo que eu me visto, no modo que eu penso, no modo que eu trabalho, no modo que eu estudo, no modo que eu canto, no modo que eu oro. Posso, todos os sentidos. Então, como o Roberto estava dizendo, nos cultos aí da igreja atual, a forma mais popular que nós vemos do louvor, que a pessoa entende, né, de louvor, é por meio dos cânticos. É errado? Não. É uma forma, né, é um modo que nós elogiamos a Deus. Se eu não me engano, algo que o Luiz falou em relação aos salmos, é isso, Luiz? O inário dos judeus, né? Você chegou a falar algo relacionado a isso, não foi? Foi isso mesmo. Então, ali, o que nós temos? Ali nós temos uma expressão profunda do que é um verdadeiro louvor, no inário, né? Que nós temos aí, que são os salmos. Agora, a adoração, ela, como a Sil falou, né? Acho que o Roberto falou que é algo mais profundo, se refere ao quê? Ao ato de cultuar, de prestar um culto, de reverenciar, de venerar ao Senhor por aquilo que Deus é. Como assim? Nós veneramos, nós reverenciamos, nós cultuamos a Deus por aquilo que Ele é. Ele é santo, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é poderoso, Ele é onisciente, pelos atributos dEle. Então, essa passagem que eu fiz a leitura inicial, João capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sabe qual é a verdade aqui, irmãos? Que somente uma pessoa salva, uma pessoa que é de fato convertida, cheia do Espírito Santo, foi alcançado por Jesus, consegue isso daqui, consegue fazer isso. Quando nós vemos ali em João capítulo 1, versículo de número 12, que diz assim: mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, aqueles que creem em Deus, em Jesus, eles não apenas louvam, elogiam. Porque assim, eu posso, inclusive, eu não vou nem pegar aí, eu não vou nem entrar nessa questão vergonhosa desses supostos louvores, desses hinos, desses cânticos que são antropocêntricos, como o Roberto falou, que eles apontam para o homem e na verdade, eles buscam a glória do homem. Deus não existe, inclusive até os pronomes de tratamento, que são coisas assim que, ao meu ver, são absurdas, né? Esses louvores que chamam, por exemplo, Deus de você, alguns dizem que isso não tem nada a ver, né? Mas é interessante que, se você pegar a própria escritura, né,
as Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, você vê os pronomes de tratamento que não são pronomes de tratamento formais. O você, para o nosso contexto, as pessoas não conseguem entender isso. Não adianta pegar o tu, tu és, mas tu és Senhor. Aí eles querem pegar um pronome de tratamento que foi traduzido por João Ferreira de Almeida, português de Portugal, na língua, né, do português de Portugal, que naquele contexto de João Ferreira de Almeida, o tu, ele não tinha uma característica formal, como eu me referia a um amigo, a um colega, e aí eles querem aplicar, hoje, o nosso pronome de tratamento, que é o você, que é totalmente, né, aliás, informal, né, que é algo assim que eu falo com um colega, com um amigo, para tratar a Deus, para me referir a Deus. Então isso é um absurdo, não faz sentido nenhum. As pessoas estão perdendo a mão de vez, assim, o temor. Eu não vou nem entrar muito nessas questões, né? Que os irmãos, eu sei que graças a Deus os irmãos estão bem, estão espertos, né, em relação a essa questão. Acho que a irmã Sandra levantou a mãozinha, pode falar, minha irmã. Esse pronome aí informal de você me fez lembrar da nossa aula lá, da apresentação lá do homossexualismo, que chama a pessoa de você para não falar nem ela nem ele. Pois é, minha irmã, e aí a irmã fez eu lembrar uma coisa interessante aqui. Tem alguns agora que estão querendo fazer, sabe o quê? Eles estão querendo, agora com a tal da teologia gay, né, homossexual, que existe isso, tá, gente? Existe uma teologia homossexual. Bom, eles acham que existe, né? Uma hermenêutica, uma interpretação através das lentes do homossexualismo. E aí eles querem dizer que Deus é neutro também, que não podemos usar aí os nossos... O gênero, quer dizer, masculino para Deus. Mas Deus se revelou como? Igual a Cabana ensina? É errado. Aquele livro A Cabana, que tem um filme que é cheio de heresias, ensina ali absurdos, né, em relação à própria salvação, eles caracterizaram ali um Deus que é mulher. Isso não é ser machista, mas como que Deus ele se revela nas Escrituras? Ele se revela como Deus mãe? Deus a mãe? Não, é Deus pai. Aí a teologia, suposta teologia, pseudo-teologia, né, homossexual, está apelando para essa questão também. Deus ele não tem, né, gênero. São tempos trabalhosos, são tempos difíceis, né, bem complicados. Agora, trazendo para aquilo que é de fato a verdadeira adoração, o significado daquele que conhece esse Deus, o Deus que se revelou nas Escrituras. As Escrituras não são misóginas, não são machistas. As pessoas querem fazer uma adaptação contemporânea, pós-moderna, querem adaptar aí esse sentimento pós-moderno que é totalmente deturpado, totalmente sem freios morais. É uma perspectiva do homem hoje, homem que eu digo, né, da humanidade, totalmente de valores invertidos, totalmente deturpado. Eles querem aplicar isso dentro das igrejas, aplicar isso na adoração, irmãos, para muitos nas igrejas. Louvor e adoração é sinônimo, sabe do quê? De êxtase, de manifestações grotescas, absurdas, de irracionalidade de culto. Mas o culto não é racional? A Bíblia não diz isso em Romanos capítulo 12? Prestar um culto racional é o quê? É aquele que está apto. Quando você vê, acompanha comigo, rapidinho, porque isso aqui é adorar também a Deus. Acompanha comigo, Romanos capítulo 12. Olha que interessante aqui. Como uma coisa está ligada na outra. Não existe como separarmos uma coisa da outra. O nosso culto é um culto para adorar a Deus. Os nossos louvores são louvores que adoram a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Olha o que diz aqui. Que interessante. A palavra do Senhor diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, aqui, perceba que, diferente do sistema sacrificial que acontecia no Antigo Testamento, não oferecemos mais um animal morto diante do altar. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele veio, ele morreu no nosso lugar, ele nos justifica, ele nos regenera, ele nos santifica, ele vai nos resgatar. E aqui, para aqueles que nasceram de novo, passam a fazer o quê? A prestar aí um sacrifício, de que modo? Vivo,
Vivo porque outrora nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como fala em Efésios capítulo 2. Mas nós estamos vivos espiritualmente, nascemos de novo. Alguém que está vivo, alguém que nasceu de novo, alguém que de fato é um cristão, ele vai oferecer esse sacrifício de que modo? Além de vivo, é santo, separado, consagrado e agradável. Por quê? Porque se está vivo, apresenta de modo santo, se apresenta de modo santo, com a própria vida, é isso que ele está dizendo. Se apresentar, poderíamos até colocar assim, de uma vez por todas, né? Se apresente de uma vez por todas, com todo o seu ser, com tudo que você é, sem reserva nenhuma. É isso que Paulo está dizendo aqui. Porque Paulo vai ensinar do capítulo 1 até o capítulo 11, na teoria, o que nós devemos fazer. Quando chega aqui a partir do 12, é assim, ó, agora tudo que eu ensinei vocês apliquem, pode colocar em prática. Eu mostrei para vocês tudo o que Deus fez para vocês. Agora vocês vão apresentar com a vida de vocês, de modo prático, aquilo que vocês devem fazer para Deus, como resultado de alguém que é salvo, não como efeito. Esse efeito ele acontece por quê? Porque nós fomos salvos. Então nós fazemos algo não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. Então, Paulo, quando ele fala aqui, ele está mostrando, inclusive, aqui o aspecto de adoração. Porque está ligado a um culto, e o culto ele diz aqui que é um culto racional, de corpo, alma, espírito, de mente, com todo o nosso ser. E esse culto racional, ele não é um culto que é esporádico. O culto de domingo, o culto de quarta-feira, não. O culto que Paulo está dizendo aqui, que Paulo está falando aqui, é um culto que é um culto diário, é prestar culto a Deus diariamente. E esse culto, ele tem um aspecto intrínseco de adoração. Não existe como não fazer algo para adorar. Tudo que o cristão tem que fazer, ele tem que fazer buscando adorar a Deus. Essa é a ideia. E aí olha só o resultado aqui, ó. Não se amoldem ao padrão deste mundo, né? Não tome forma, não se pareçam com esse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes. Quando ele fala renovação da mente, aqui é uma transformação na interioridade. O termo aqui é metamorfose. É alguém que foi transformado de dentro para fora. E não é só de fora, né? Pode uma pessoa elogiar a Deus só da boca. Acho que foi o Roberto que disse isso, né? E tá certo. É só da boca. O coração não louva. O coração não tem a Deus, não vive para ele de fato. Não há coerência naquilo que se fala com aquilo que de fato a pessoa é, na sua interioridade. Aqui se houve mesmo uma transformação, essa transformação ela inicia dentro. A regeneração no cristão é dessa forma que acontece. E é interessante aqui que a pessoa transformada, né? E é legal porque ele usa aqui dois termos interessantes. Ele fala conformar, né? E transformar. Conformar e transformar. Aí eu me lembro, preguei esses dias nessa passagem, me lembro de uma frase que diz que aquele que é guiado pelo mundo, ele é conformado. Mas aquele que é guiado por Deus, ele é transformado. E é interessante aqui que para que um verdadeiro adorador, ele de fato adore a Deus, nesses dois versículos apenas, nós temos um aspecto aqui fundamental. Por quê? Primeiro, eu preciso ter um corpo consagrado. O meu corpo eu tenho que consagrar ao Senhor. Outrora, os meus membros, né, o meu corpo num todo, eles eram usados para quê? Eram usados para adorar o diabo, para prestar culto a Satanás, a uma idolatria. Não, depois da conversão isso tem que mudar. Precisa mudar. O meu corpo ele tem que ser usado para adorar a Deus. Inclusive, irmãos, eu posso expressar uma adoração de modo físico, uma expressão corporal? Sim. Eu posso, como o próprio salmista diz, eu levanto as minhas mãos, eu estou expressando. É diferente desses êxtases, né? Dessas induções que fazem com as pessoas, esse caicai, as pessoas que caem sem racionalidade nenhuma e levantam pior do que estavam. Esses cultos aí, que eles trabalham com hipnose, com indução, com aquela PNL, né, neurolinguística, e até manifestações malignas e diabólicas que acontecem aí em muitos desses supostos cultos. O momento de adoração agora virou um momento para muitos de boberite, né? Um besterol, parecendo assim zumbis. Eu tenho visitado algumas igrejas que são igrejas que não são do nosso contexto. O que é agora adoração para as pessoas? Para muitos contextos. Pelo menos é um show, literalmente um show, com aqueles instrumentos assim, altíssimos. As pessoas, elas perderam a noção.
totalmente do que é de fato um louvor, adoração e um culto. Aí a ideia é assim, aí eu preciso pintar de preto, porque agora o negócio na igreja tem que ser preta, né? Tudo preto, aquela escuridão, aquela coisa que parece igualzinho uma balada, né? Aquele mesmo aspecto de balada. Professor Bruno, eu trabalhei muito tempo com música na noite. É a mesma sensação, não é mais um púlpito, né? Não é um altar, agora é um palco mesmo. É uma coisa assim, aquelas luzes, né? As luzes para ter aquele aspecto mesmo de show, não, mas é porque é para pegar uma iluminação melhor. O que é isso? Nada disso. Parecem boates, né? Casas noturnas. E aí a ideia é assim, na hora do louvor, aquele louvor altíssimo, aquela coisa, aquela barulheira, né? Eles colocam nas frases, né? Principalmente o pessoal chama o tal worship, né? Você pode tocar uma música nesses louvores aí modernos com uma nota só. E aí aí perceba que tudo a mesma pegada, a mesma levada. Chega um momento ali que eles fazem o quê? Aquela barulheira, aí tem a hora do refrão. Aí o refrão explode, aquela coisa assim, aquele emocionalismo para mexer mesmo com os sentimentos e as emoções das pessoas. Aí eles fazem o quê? Aí vão entrar, aí eles abaixa baixinho, deixa a sua voz, ou então alguém fazendo uma suposta ministração, mas a ministração é o quê? É uma perspectiva coaching, né? É mexer com as emoções, falar aquilo que eu quero ouvir, aquilo que agrada o meu ego, aquilo que faz meu coração que não é bom, né? Ele fica cheio, eu fico cheio de si. Aí a ideia é assim, começa aquele mantra gospel. E Yeshua 559 vezes. Yeshua, não sai daquele Yeshua. E 559 vezes a mesma palavra. Tem pessoas que são mais suscetíveis, elas vão acabar sendo ali influenciadas, elas entram de fato em um estado sim de êxtase, elas entram em um estado de hipnose. Tem pessoas que elas entram. E com o poder da música, a música mexe com as nossas emoções, aquele baixo assim, naquela altura, o camarada me dá uma batida na corda do baixo, assim, aí arrepia, você fala, meu Deus, Espírito Santo nada, é barulho do baixo que está te arrepiando ali. Eu até costumo dizer para os irmãos, quando eu era ímpio, né? Eu não amava Deus, eu não era convertido, eu me arrepiava, mas me arrepiava assim absurdamente, sabe quando? Quando eu ia lá no Sambódromo, lá em São Paulo, no Sambódromo, quando eu entrava a Gaviões, a gente já foi junto, mano, a minha mana tá por aí. Acho que ela sabe disso, ela lembra disso. Não sei se nós já fomos juntos alguma vez no Sambódromo. Quando a Gaviões da Fiel chegava com aquela bateria lá, eu reverenciando os capirotos. Eu me arrepiava todo, meu Deus do céu. Meu Deus, isso não é critério para avaliarmos e termos aí, de modo concreto, que de fato Deus ele está no negócio, ele está naquele lugar. Não, nada disso. Para provarmos isso daqui que Paulo está dizendo, ó, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o culto ele tem que ser racional, mas para que seja um culto racional, eu preciso o quê? Ter o meu corpo consagrado, a minha mente transformada, e aí eu vou prestar um culto racional, ou seja, todos os dias eu cultuo a Deus através da minha vida, do modo que eu falo, do modo que eu olho, do modo que eu penso, do modo que eu me visto. Eu não estou aqui pregando o tradicionalismo de usos e costumes, é isso, mas existe uma modéstia, existe algo que... Estou aqui, mano, ouvindo... Tá ouvindo, mano? Benção. Sambódromo não é nem samba, aquilo ali é um inferno a céu aberto. Aquilo ali é um culto Hoje eu entendo aquela perturbação, lembra? Droga, era tudo lá dentro. Deus me livre. Pesadíssimo, uma opressão, né? Agora, a ideia de adoração não tem nada a ver com o que estão fazendo, o que estão ensinando nas igrejas. Estão levando as pessoas ao erro, à ignorância. Estão levando as pessoas a viverem, como Spurgeon dizia, né? Aquele que nasce emocionado, a hora que a emoção passar, esse vai morrer. Por quê? Porque as pessoas elas estão aí sendo supostamente convertidas e catequizadas, doutrinadas por esses louvores antropocêntricos. O que manda, o que está norteando, o que está dando aí a base, a teologia para as igrejas, são esses louvores. A prova disso é que as igrejas elas dão 1 hora ou até mais, só 5, 6 louvores, aí na hora da palavra, aquele faniquito. Ou a pessoa ela desmaia, dorme, porque, né? Por que dorme? Porque a pessoa ela está totalmente induzida, e aqui foi as emoções, né? Foi para lá, para Marte, aí chega na hora da palavra, aí alguns vão entrar num estado de relaxamento tão absurdo, e entra, às vezes acaba desmaiando ali, babando, né, porque se entregou absurdamente na hora daquele êxtase,
Outros já ficam sem paciência, não querem escutar o que de fato, não estou dizendo que o louvor não pode, o louvor pode salvar, o louvor pode curar. O verdadeiro louvor, a verdadeira adoração a Deus pode, claro que pode. Uma música teocêntrica, um louvor baseado nas escrituras, naquilo que de fato Deus é. Meus irmãos, eu tenho certeza que isso pode acontecer, uma salvação, pode acontecer uma transformação, pode acontecer uma regeneração, uma cura ali, enfim. Agora, inclusive até no processo de santificação. Para nos santificarmos, para estarmos nos santificando, é importante ouvirmos bons louvores. Precisamos ouvir bons louvores. Obviamente que ler as escrituras e orar, mas eu também posso ouvir louvores cristocêntricos, teocêntricos, que apontam para Deus. Então, irmãos, a verdadeira adoração, ela tem tido aí alguns obstáculos, né? E sabe quais são alguns desses obstáculos? Entre os próprios, alguns cristãos, as barreiras da verdadeira adoração. Bom, o que é adorar? Adorar requer, aliás, amor, razão. Precisamos de amor, de razão e de todo o nosso esforço. Tem que ter um esforço. Agora, quando tem inimizade, quando tem dissensão, quando algo se torna uma rotina para mim, ou mundanismo, mundanismo entrou, pecado não abandonado, pecado não confessado, pecado não resolvido, desinteresse, ingratidão, preguiça, negligência. Isso é óbvio que essas questões são obstáculos aí para a vida de qualquer um. Mas pode um cristão viver desse modo? Não pode. Pode ter momentos de fraqueza, pode acontecer os momentos até de um esfriamento, isso pode acontecer. Com um salvo, que é da enquete lá, o salvo pode acontecer, mas não é algo permanente. Não é algo que pode permanecer, e não vai permanecer na vida de um eleito, na vida de uma ovelha de Jesus, na vida daquele que ouve a voz do bom pastor, a vida daquele que foi resgatado, que foi salvo, aquele que é salvo. Não pode, isso não pode acontecer. E o salvo, ele faz o quê? Ele faz a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é adorar a Deus. Percebe a conexão direta que uma coisa tem a ver com a outra? Por quê? Porque o contrário não é a vida de um cristão, não é a vida de um verdadeiro adorador. Aí os nossos cultos, nós temos o quê? Temos que avaliar. Reavaliar, na verdade. Reavaliar o quê? Será que os elementos dos nossos cultos, será que a pregação, a oração pública, no culto público, a direção do culto, a nossa liturgia, os louvores, as músicas, a celebração da ceia, a oferta, tudo isso está de fato sendo algo para adorar ao Senhor? Para adorar a Deus? Porque adorar é isso. Tudo que nós fazemos, nós somos e nós temos é para adorar ao Senhor. Tudo que nós estudamos ao longo desses meses é para adorar a Deus, é para apontar para Deus, é para glorificar ao Senhor. E pode ter certeza, irmãos, você sabe, você que é um verdadeiro adorador, você sabe que uma hora que você passa adorando a Deus, e claro que você precisa se condicionar em alguns casos, Eu vi o pastor Paulo Júnior falando nesse podcast último que ele participou e ele está certinho. Ninguém vai começar orando 2, 3 horas de uma vez, Pode ser em alguns casos, até aconteça. Mas nós precisamos nos condicionar. É como ir para uma academia ali e exercitar. É óbvio, É óbvio. Mas como ele diz, é muito mais válido você fazer uma oração de 10 minutos bem feita, direcionada para Deus, de fato uma oração, do que você passar 1 hora ali e daqui a pouco você está pensando em tudo, menos orando ao Senhor. Então a gente sabe disso. Agora, você sabe que o tempo que você se dispõe, você vive, você adora Deus, você vive para adorar Ele, você sabe que não ocorre inquietude, não ocorre em nós a impaciência. Não, é prazeroso passar tempo meditando na palavra, nas escrituras, conhecendo mais de Deus, se debruçando diante de um bom livro, um bom livro por alguém que foi aí alcançado por Deus, e aí você lê aquele livro, tudo aquilo que fala de Deus, louvores, hinos maravilhosos, ir para uma igreja e prestar um verdadeiro culto a Deus, ao verdadeiro Deus, ao Deus bíblico, ao Deus das Escrituras. Isso é maravilhoso, e esse é um dos aspectos e uma das características principais que nós vamos fazer durante a eternidade. Adorar, e adorar diretamente, sem estarmos
nunca mais na presença do pecado, sem estarmos nessas angústias, nesse desespero, nisso tudo que a nossa natureza, que ainda não é uma natureza transformada na sua totalidade, ainda é afligida, ainda sofre porque nós estamos ainda na presença do pecado. Graças a Deus, glórias a Deus, e temos que adorar ao Senhor por termos a possibilidade hoje de não sermos mais escravos do poder do pecado. Porque existe um poder superior, que é o poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nos possibilitando lutar contra essa natureza e sermos, de fato, verdadeiros adoradores. Adorarmos verdadeiramente a Deus. Alguns elementos, aqui eu encerro, alguns elementos básicos, né, necessários para a verdadeira adoração. Despertamento íntimo, que cria o desejo de buscar e adorar a Deus. Tem que ter esse despertamento íntimo, para que esse desejo, né, verdadeiro aconteça. Convicção de que a própria vida, ela requer aí adoração a Deus. Então, a minha vida é para adorar a Deus. Não estou dizendo que é ser um alienado, irmãos. Não estou dizendo que nós vamos passar o dia inteiro, né? O dia inteiro ali recitando passagens bíblicas. Vamos passar o dia inteiro ali orando. Não é isso que eu estou dizendo. Nós ainda estamos aqui inseridos nesse contexto, nesse mundo. Mas tudo que nós fazemos, seja no nosso trabalho, seja no meio da família, seja em qualquer circunstância, nós vamos fazer e se lembrar que nós estamos fazendo para glorificar a Deus, para adorar a Deus. Aqui também, entre os elementos, né, necessários para a verdadeira adoração, associação com outras pessoas de iguais atitudes. Né? Eu sei se foi o Billy Graham, não sei quem que postou esses dias uma frase que diz assim: não há problema nenhum em você ter amigos que não são cristãos. O problema é você se parecer com esses amigos, né? Acho que é mais ou menos isso, né? No sentido de praticar o que eles praticam, aprovar o que eles fazem que não é aprovado por Deus, né? Então, nesse sentido, nós precisamos nos associar. Esses dias. Oi? Não há problema nenhum eu postei esses dias, não há problema nenhum você ter amigos não cristãos. O problema é você não ser cristão quando está com eles. Olha só. Tá vendo? Muito boa essa frase. Acho que é do Billy Graham. Muito boa, mano. Percebe, irmãos? E nós precisamos nos associar a pessoas de iguais atitudes. Ou seja, as pessoas da nossa fé. As pessoas que professam o mesmo que nós professamos. Que acreditam no mesmo que nós acreditamos. É importante isso. Precisamos também, como elementos necessários para a verdadeira adoração, confessar os nossos pecados e nos arrepender. Meus irmãos, o que nós mais escutamos por aí, somente no nosso meio, no meio que eu ainda estou inserido, que é o meio pentecostal, que é o tal do avivamento. Mas avivamento é sinônimo de arrependimento. Não existe avivamento como as pessoas estão achando que estão vivendo um verdadeiro avivamento. Veja essa menina, essa irresponsável, dessa falsa profetisa, uma menina, acho que é Vitória Souza o nome dela. Veja aí, eu já ouvi pessoas dizendo que através da vida dela ocorreu um avivamento nas igrejas. Não aconteceu nada, ela não prega o evangelho, ela não vive. A prova disso, nós conhecemos uma árvore pelos frutos. Veja as atitudes dessa menina, esse vídeo que virou um escândalo aí. E ela dizendo ali que era uma verdadeira adoradora. Um verdadeiro adorador, ele não vai ridicularizar as coisas de Deus. Um verdadeiro adorador, ele não vai se expor daquela maneira e ridicularizar aquilo que é sagrado, mostrando o sagrado como se fosse um profano. E é de fato uma profanação o que eles estão fazendo. E ela diz ali, né? Eu sou uma adoradora. O que é? Adoradora é o quê? Ser cantor? E para eles isso é ser adorador. Ter técnica vocal, cantar bem, é uma verdadeira adoração? É de fato apresentar uma verdadeira adoração aquele que canta muito bem, que domina aí a técnica vocal? Isso é verdadeira adoração? É nada. Deus, ele se agrada muito mais daquele irmãozinho que ninguém dá nada lá na igreja, que canta os hininhos do inário, sabe? Mas que é todo desafinado, que aos ouvidos, né, daqueles que são carnais, quando esse irmão ele entoa, ele vai cantar, entoar aí um hino, isso me incomoda, porque a pessoa está acostumada com a estética, a pessoa está acostumada somente com a técnica, mas
sai daqueles lábios ali, daquele irmãozinho, a verdadeira adoração. Isso agrada a Deus, a verdadeira adoração. E somente quem está, como diz aí os pentecostais, né, quem está na fiação, sabe se é verdade ou não, né, sabe se é do Espírito ou não. Então, queridos, as igrejas, em muitos lugares, estão muito aquém do que é a verdadeira adoração, infelizmente. Mas os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram verdadeiramente a Deus e conhecem a Deus, tá? Aqueles que conhecem, caminham, vivem para Ele, sabem muito bem o que é de fato ser um adorador e o que é de fato a verdadeira adoração. E por último, constante entrega a Deus. Aqueles que confessam seus pecados, se arrependem, ele vive numa constante entrega para Deus. Esses são elementos necessários para a verdadeira adoração. Porque tem um motivo só. Eu já vou passar pro Roberto. Um minutinho, Roberto. Só tem um motivo só. A glória de Deus. Glorificar a Deus. Deus, ele é digno de adoração, de ser adorado. É esse Deus. Tudo que nós temos em nossos cultos, fazemos nos nossos cultos, deve ser planejado. E tem que ser feito não para chamar atenção para o homem, para nós mesmos, nem para trazer para nós a glória, que é o que estão fazendo, é o que estão buscando, mas tudo que nós temos que fazer, na nossa liturgia, na nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos estudos, no nosso comportamento, em tudo, irmãos, nós temos que fazer para chamar a atenção, apontando para Deus, levar as pessoas a pensarem a respeito de Deus. Se você vê uma pregação lá no Antigo Testamento, e essa pregação, a pessoa ela conhece todo o contexto histórico, essa pessoa ela fala, ela conhece muito bem a teologia do Antigo Testamento, conhece ali o contexto imediato, conhece as línguas originais, mas se essa pessoa não apontar para Deus, e principalmente pregou no Antigo Testamento e não finalizou apontando para Cristo, essa pregação provavelmente ela vai ser uma pregação como palha. Se a nossa pregação não apontar para Deus, se for uma pregação que não seja uma pregação teocêntrica, cristocêntrica, que aponta para aquilo que ele é, para aquilo que ele fez, para aquilo que ele faz, para a importância de Deus, diferente do que o Deivinho diz, né? Você é o centro. Não, o centro é Deus, o centro é Jesus, o centro é o nosso Deus. Tudo que nós fazemos, a nossa adoração, ela tem que estar centralizada e ela tem que apontar para Deus. Que o Senhor, ele nos ajude, irmãos, a adorá-lo a cada dia conforme a vontade dele, em todas as nossas atividades, em toda a nossa vida, em todo o nosso ser. Que esse curso, tudo que nós aprendemos aqui, seja para adorar a Deus, seja para glorificar a Deus. Não é para nossa glória, não é para sermos exaltados, não é para sermos glorificados. Pelo contrário, nós temos que diminuir, temos que entender qual é de fato o nosso lugar. E o nosso lugar é um lugar de submissão a Deus. O nosso lugar é um lugar de rendição. O nosso lugar é um lugar de um pecador que não tem mérito de nada, nenhum, que foi tão somente alcançado pela graça de Deus e que passa, a partir desse momento, a partir desse ponto, desse momento da história, a fazer tudo como um verdadeiro adorador, adorar esse Deus. Amém, queridos?